Fala, time, tudo bem? Aula 2 do nosso curso de vendas aí interno. 4 crenças para a gente construir aqui dentro da empresa. Vamos lá, vamos a elas. A primeira delas é mercado. A gente precisa criar a cultura de estudar o mercado. A gente precisa entender o mercado. E aí o mercado eu vou dividir ele em macro e micro. O macro é entender o que está acontecendo no país. Então a gente precisa ter uma noção geral do que está acontecendo. Vamos se atualizar referente a isso, se atualizar referente ao programa Minha Casa Minha Vida, se atualizar o que está acontecendo de modo geral. Porque às vezes a gente acha alguma coisa interessante em outro estado, em outra cidade, e traz para nós aqui e a gente tenta aplicar aqui. De repente a gente é pioneiro em São Paulo a aplicar isso, né? Então, ter uma noção do mercado é importante, do macro. E do micro, a gente precisa ter uma noção do micro, eu vou falar que é o bairro que a gente está fazendo o lançamento. Então a gente precisa entender o que tem no bairro, quem são os concorrentes, qual é o tamanho, quantas pessoas mais ou menos habitam lá, às vezes o Google dá essa informação para nós. Então a gente precisa ter uma noção do tamanho do mercado, aonde as pessoas desse bairro circulam, para que a gente vá ali. Então, às vezes a pessoa está circulando para um determinado ponto do bairro, que todo mundo passa por ali, a gente tem que estar ali, onde está todo mundo passando. Isso é importante a gente estudar. Então, a primeira coisa que a gente precisa construir, uma crença para construir aqui, é o estudo de mercado do macro e do micro. A segunda crença é sobre a empresa. A empresa, ela é você. A empresa não sou eu, a empresa não é o cartaz na parede lá não. A empresa ela é você. Isso a gente precisa internalizar. Eu tenho reparado muitas vezes que a gente vai apresentar a empresa, a gente apresenta ela como se fosse algo terceirizado. Entendeu? Eu não quero que a gente tenha que a gente transmita isso para o cliente. Então não é na terceira pessoa. A construtora é assim, não sei o quê. Não, nós somos assim. Aqui é a TecnoAP. Eu sou a TecnoAP. Você tem que repetir isso. Eu sou a TecnoAP. Você é o nosso cartão de visita. Então você precisa criar essa cultura de não apresentar a empresa numa terceira pessoa. É como se estivesse apresentando você. A empresa é você. Então você vai usar nós. Pode usar esse pronome nós, não é a consultora, a eles, não existe eles aqui, é nós. Então é uma cultura que a gente precisa enraizar. A empresa é você. A empresa é você. A empresa aqui é feita de pessoas. A TecnoAP é feita de pessoas. E se você está trabalhando aqui com a gente, ela é feita de você. Você é um pedaço dela. Então a gente tem que trabalhar um pouco mais isso. Por que a gente precisa trabalhar isso? Porque quando você apresenta a empresa como você fazendo parte, porque você faz parte, o cliente entende isso e a gente já vai para outra crença que se complementa, que é o produto. Quando você apresenta a empresa desse modo, você vai ter orgulho do produto, que é a nossa terceira crença para construir. A gente precisa acreditar, ter confiança no produto. E sem isso você não vai vender. Sem isso não vai vender. Se não tiver confiança, acreditar no produto, confiança no expressar o produto, a gente tem o tour da parede, cada empreendimento a gente muda um pouco para melhorar o tour, adaptar, para que flua mais vendas, você precisa acreditar naquilo que você tá falando. E às vezes o produto é estúdio, e aí se você não acredita no estúdio, não tem como vender. E aqui eu vou deixar um exemplo. O estúdio, às vezes a família vai lá e precisa de 2 dormitórios, só que eles não têm condição. Eles não têm condição de 2 dormitórios. Então, se você acredita tanto no produto, você vai falar, olha, você joga real para o cara que não tem condição e você tenta convencer ou mostrar para ele, de repente, de um investimento, para que ele alugue, já que ele não tem condição. E quanto mais tempo ele demorar, vai ser pior para ele. Por que vai ser pior para ele? Porque a idade vai bater alguma hora, se ele já tiver idade, vai dificultar mais ainda, e o financiamento vai diminuindo. Mas para isso você tem que acreditar no produto. Você tem que acreditar na empresa, você tem que acreditar no produto. É toda venda que você vai conseguir converter desse modo? Não, não é. Por quê? Porque está enraizado no brasileiro que a casa própria. É ótima a casa própria, mas às vezes ele não tem condição de comprar e ele vai passar uma vida inteira sem comprar. Então é melhor eu comprar um estúdio e depois com a valorização ele vende e compra outro. Então eu dei um exemplo do estúdio para que a gente acredite mais no produto. A gente precisa acreditar no produto. Se não é para moradia, se é um casal, se é uma pessoa sozinha, ótimo, vamos morar. Se tem filhos, já não cabe, realmente precisa de 2 dormitórios. Mas a gente precisa acreditar no produto, entender a realidade do cliente e mostrar isso para ele. E números. A nossa venda é mais racional do que emocional. Então é uma venda difícil de fazer, não é todo mundo que dá para converter, mas se você acredita, você vai conseguir converter. Alguns deles eu acredito que você vai conseguir converter, porque a gente já fez isso no passado. No passado eu conseguia estar mais enraizado dentro do stand e a gente já converteu vendas assim. Então o que eu estou falando aqui para você, eu sei que dá certo. Dá certo. E a última crença aqui, que vem para fechar tudo isso, é acreditar em você.
Se você enraizar a crença da empresa, enraizar a crença do produto e depois enraizar a crença de você, de acreditar em você, meu amigo, isso é imparável. Você vai fazer esse tour aí com muita confiança. E a gente só não pode confundir a confiança com a arrogância. Mas quando você faz o tour com confiança, você vai mostrar para o cliente o quê? Cara, se você não comprar, outro compra. Eu acredito tanto no meu produto, eu acredito tanto na empresa, que se você não comprar, outro vai comprar. Então é o seguinte, ou você quer ou você não quer, pode ir que o outro quer. E aí, eu estou usando assim, desse modo, mas o cliente ele tem que sentir essa autoconfiança em você. Ele tem que sentir que você está falando é verdade. E é verdade, quantas vezes a gente já fez? E quando acaba, o cliente volta e acabou, ou virou um mês e vai pagar mais caro. Eu te falei que ia subir, ó, vai subir mesmo o preço. Você precisa acreditar em você, ter essa autoconfiança, porque o cliente que a gente trabalha hoje, ele é muito inseguro. Ele é muito inseguro. A gente vai ter uma aula depois sobre isso, a gente identificar a insegurança do cliente. Se você se posiciona de uma maneira firme, se você acredita em você, acredita em tudo isso e se posicionar de uma maneira firme, você vai ver a diferença. Você vai ver que o cliente ele vai confiar em você. Você vai ver que depois da visita, ele vai te responder sempre no WhatsApp, porque ele confiou em você. Então, para ele confiar em você, você precisa primeiro confiar em você. Você tem que confiar em você. E cada palavra que você falar vai ter que ser firme, com convicção daquilo que você vai falar. Porque senão, se você ficar muito na dúvida, não sei, o cliente não vai transmitir confiança. Se não sabe, para a pergunta, beleza. Não é para inventar moda também não, mas treina a confiança em você. Aqui eu vou deixar, as aulas vão ser sempre curtas, tá, pessoal? A tarefa dessa aula é a seguinte, então nós temos 4 crenças para construir: mercado, empresa, produto e você. Qual dessas 4 você precisa trabalhar? O que você acha que está mais em déficit? O que você acha que você precisa trabalhar mais isso? E o sucesso ele é treinável, então a gente vai precisar identificar e treinar. De repente você acha que precisa trabalhar mais em você, mais confiança na hora de fazer o tour, você vai ter que fazer esse tour 30 vezes, com o cliente, com o corretor, sem ninguém. Vai ter que fazer 30 vezes até ficar bom. Estou dando só um exemplo. Você que vai fazer uma autoanálise. Então, a tarefa dessa aula é faça uma autoanálise, anote. Ó, eu estou fazendo o curso e anotando. Anota, faz esse curso anotando também e vem aplicando. Então, faz a tarefa aí, anota no que você precisa e treina, que aí a gente vai ver a diferença em você. Valeu, galera. Até a próxima aula.